Mas o tempo que nós temos para escolher o Senhor é esse tempo agora. Porque quando a morte vier, não tem mais tempo. O dia que a morte chegar, aí é o fim. Só que a Bíblia diz que quem é do Senhor, ele não morre, ele passa da morte para a vida. E quem não é do Senhor, passa da morte para a morte, né? Tomara que antes dele ter ido, ele tenha encontrado o Senhor, porque o Senhor, se tem uma coisa que Deus é, irmãos, é misericordioso. Não tem nada que supera a misericórdia do Senhor. Nada. Pode pensar no que você quiser aí. Nada é mais poderoso e nem mais maravilhoso do que a misericórdia do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 14 e no verso 25. Lucas, capítulo 14, verso 25. Quem achou, diga amém. Estou vendo barulhinho de folha aí ainda. 14, verso 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a sua mãe e a sua mulher e seus filhos e seus irmãos e suas irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Só até aqui, tá bom. Depois a gente lê no decorrer da mensagem. Podemos assentar? A palavra do Senhor, da mesma forma que ela é, em muitos aspectos, benevolente a nós, em outras partes também ela é da mesma maneira muito dura, porque nós não queremos servir ao Senhor. Nós viemos aqui para esta noite, a maioria de nós arrastados, e cansados pelo dia, né? Hoje foi um dia tão... Eu programei o dia inteiro. Quando eu programo o dia inteiro, né, praticamente você não medita nas coisas de Deus e você não pensa nas coisas de Deus. Mas quando a gente entra aqui e você começa a cantar, a louvar, o seu coração vai se enchendo e você sente realmente a presença do Senhor. Mas nós servimos a Deus pelas metade na maioria das nossas coisas que fazemos. E por causa de tantos afazeres, por causa de tantas coisas que nós julgamos mais importantes, nós não paramos, né? E não meditamos no que Deus tem feito por nós, no poder dele por nós, nas maravilhas que ele fez ao nos criar, quando ele nos criou para viver conosco. As pessoas pensam que Deus nos criou para nos escravizar. Ou então para você ficar lá no céu em pé lá. Eu achava que o céu era assim, eu ia ficar em pezinho lá, de vestido de branquinho, e gritando: santo, 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 santo é o Senhor, santo é o Senhor. Pensa numa coisa chata. Porque adorar a Deus tem que ser espontâneo, tem que ser da forma que você, né,
que você sente alegria, que você sente por amor. Agora imagina você lá no céu, a vida inteira igual um robozinho. Nem Deus quer isso aí. Nem Deus quer. Mas também Deus não nos quer pela metade. E aqui esse texto é um dos textos mais duros da palavra do Senhor. Tem outros tão poderosos quantos, mas esse é um dos textos mais duros. Porque ele diz o seguinte: se você não tomar a sua cruz e não me seguir, você não é digno de mim. Você não é digno de ser chamado meu discípulo. Quantos de nós temos vivido a nossa vida como o mundo vive, na alegria, nos prazeres, nas diversões, e nós temos esquecido que o Evangelho é uma cruz. Sabiam disso? O Senhor nos prometeu bênçãos imensuráveis. A Bíblia diz que o Senhor, quando subiu, Ele entregou dons aos homens. E o Senhor nos tem dado filhos, o Senhor nos tem dado coisas maravilhosas, bens, riquezas. Mas o Evangelho em si é uma cruz. Porque quando você viver e pregar o verdadeiro Evangelho do Senhor, muitos que estão ao seu lado não vão concordar com você. Se você começar a viver o Evangelho, até na igreja, irmãos, até na igreja, se você quiser viver de verdade, assim, um negócio bem... Muitas pessoas vão achar que você enlouqueceu. Porque o Evangelho, ele é contra a maré. O Evangelho, ele é contra a corrente. Se todo mundo estiver indo para um lado, pode ir para o contrário que vai dar certo. O que todo mundo estiver fazendo, você pode fazer o contrário, vai funcionar. Porque todos nós queremos viver e ter prazer, todos nós queremos viver, né, curtir o dia, curtir. Até não está errado, porque Deus fez a gente para isso, né? Nós que fomos condenados lá no jardim, e ao sermos condenados, então, aí já não era mais a nossa função principal, já não era mais essa. Mas dentro de nós, você, principalmente num dia de sábado, num dia de domingo, você, o que eu vou fazer hoje? Vou me alegrar hoje? E o primeiro pensamento que na maioria das vezes que vem na nossa mente não é Deus, não é as coisas do Senhor. Eu tenho vivido experiências maravilhosas com o Senhor nas madrugadas, mas passei muito tempo na igreja, muito tempo da minha fé, eu sirvo ao Senhor durante toda a minha vida, passei muito tempo não me importando tanto com as coisas do Senhor. E ainda bem que Deus é misericordioso e eu estou aqui nesta noite. Hoje eu tenho o privilégio e a honra de ser um pastor, né, porque é um título honroso, muito trabalhoso, muito difícil. Hoje, no tempo atual, são poucos que estão querendo assumir essa responsabilidade, mas é uma honra, né? É uma honra poder servir ao Senhor. E eu não sirvo a igreja, eu não penso dessa forma. E muitas vezes que eu estou de um lado do irmão ou do outro, eu não estou por causa do irmão ou por causa da igreja, eu estou por causa de Jesus. Eu sirvo a Jesus. E eu tenho procurado servir ao Senhor de todo o meu coração. Hoje, essa noite, recebemos uma notícia triste. A gente estava orando pelo Gil, mas a morte veio. E a Bíblia diz, um texto que diz: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem que é? Para quem será? Porque a Bíblia diz que ele ajuntou muitos bens, ele plantou muitas culturas, e ele edificou um grande celeiro, e ele foi e pegou todas aquelas colheitas, todos aqueles grãos, e colocou dentro dos seus celeiros,
E aí, quando ele terminou de colocar aquela colheita, ele disse: alma, bebe, come e folga-te, porque você tem bens para muitos dias. Aí o Senhor veio e disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado é para quem? Porque quando nós ajuntamos tesouro e não é para a glória de Deus, quando nós ajuntamos, quando nós trabalhamos, quando nós criamos muitos produtos e esses produtos não é para a glória de Deus, essa pergunta pode chegar para nós como chegou para o Gil: eu vou te receber. Tomara que o Senhor esteja recebendo ele, porque ele teve a vida inteira perto de pessoas evangélicas, perto de pessoas ensinando que você tem que ir para a igreja, que você tem que tomar a Santa Ceia, que você precisa manter uma vida diária com Deus. E se os que estão aqui dentro estão com dificuldade, porque se Jesus vier, pode ser que muitos que estão aqui dentro fiquem. Imagina a pessoa que não está nem aí, que não está nem procurando. Será que no último momento da vida de uma pessoa, será que Deus é tão misericordioso assim que no último momento da vida dessa pessoa ele vai encontrar a salvação? Isso não pertence a nós, pertence ao Senhor. Só o Senhor sabe essas coisas. Mas você quer arriscar? Vamos arriscar? Ou vamos servir ao Senhor de todo o nosso coração? Porque se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, o sentido de aborrecer aqui, irmãos, não é de desonrar, né? O sentido de aborrecer aqui é não concordar. Porque se o seu pai não for crente, você é crente, você não pode concordar com as coisas que ele pratica, ou que talvez ele obrigue você a praticar. Eu ainda pequeno, 12 anos, 13 anos, e mãe, eu vou para a igreja. Não, você não vai. E ela não deixava eu ir. E eu não falhava um culto, irmãos. Não era crente de domingo, não, era de todos os cultos. Ainda criança, eu ia no culto de ensino, eu ia até nos ensaios da banda, eu gostava de ir. Eu ainda não era músico, não tocava ainda. Era músico, mas tocava muito pouco. E eu gostava de ir nos ensaios, nos cultos das senhoras, no culto dos jovens e no culto da igreja. E no meu coração, mesmo uma criança, eu não desisti do Senhor. Como pode uma criança amar a Deus, né, dessa forma? E ainda jovem, com todos os problemas, todas as dificuldades de viver num mundo cheio de pecado, mas eu continuei servindo ao Senhor. E um dia, numa dificuldade muito grande, uma tristeza muito grande por causa da minha luta com o pecado, eu orei e falei: Senhor, eu não estou conseguindo vencer, mas se eu for para o inferno, eu vou crente. Eu não desisto. Eu não vou desistir. E eu te peço que o Senhor me ajude, porque eu quero te servir todos os dias na minha vida. São escolhas que nós fazemos, irmãos. Eu estou aqui. Se a morte me pegar agora, ou se Jesus voltar no ar agora, eu sei para onde vou. Mas os homens se arriscam de forma inexplicável a viver longe de Deus, que se você for no cemitério, você vai ver túmulos de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos,
de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, de 60, de 80, de 90, de 100 anos. A morte, você não sabe o dia que vai morrer. Como pode a gente valorizar tantas coisas? Como pode a gente valorizar tanto o nosso trabalho, tanto o nosso filho, que chega a ser idolatria, o amor que a gente tem pelos nossos filhos? Como pode a gente valorizar tantas coisas e desprezar o Senhor? Pastor, eu não desprezo o Senhor, eu estou aqui nessa noite, você está falando para o público, nós desprezamos o Senhor, na maioria das nossas decisões. Quantas pessoas decidiram não estar aqui essa noite? O que é mais importante do que estar aos pés do Senhor, que nos levaria a não estar aqui nessa noite? Mas todas as nossas escolhas têm consequência. E aqui o texto está dizendo: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e a mãe, ou a sua mulher e aos seus filhos, se alguém que quer me servir amar mais essas pessoas do que a mim, não é digno de mim. Porque o amor de Deus, ele é tão tremendo e tão maravilhoso, porque Deus podia ter deixado a gente, não podia? A Deus dará? Deus dará não, né? Essa frase até... Deus poderia ter deixado a gente a nossa própria sorte, quando o homem decidiu por livre e espontânea vontade pecar contra ele, contra todos os seus mandamentos. É difícil, irmão, servir ao Senhor? Por que nós ficamos embaraçados em pequenas coisas? Por que nós ficamos embaraçados num programa de televisão? Embaraçados com as crises emocionais dos nossos parentes? Embaraçados com as coisas desta vida, nos cansamos demais com as coisas dessa vida. E os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, que nós vamos comer amanhã? E ele disse assim: está vendo os passarinhos que não fiam, que não plantam, que não colhem, e eu os alimento? Está vendo os lírios? Vocês estão preocupados com o que tem que vestir, com o que tem que comer? Olha os lírios do campo, que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como nenhum deles. Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Todos os dias, alguma coisa vai tentar te tirar da presença do Senhor. Todos os dias, ou o inimigo, ou a nossa própria consciência, ou os nossos desejos, porque os nossos desejos, irmãos, são contra Deus, na maioria deles. Se você fizer um balanço hoje de todas as coisas que você pensou, de todas as coisas que você desejou, se você fizer um balanço, Deus vai perder longe, de goleada. Até quando você está orando, porque quando nós estamos orando, nós estamos, na maioria das vezes, mendigando coisas a Deus. Ó Senhor, faz isso por mim, Senhor, faz isso por mim. E nós deixamos as nossas vontades e os nossos desejos sobressair ao que realmente importa. Servir ao Senhor, irmão, não é alegria não, não é com alegria não. Quem gosta aqui de passar uma noite ajoelhado, orando? Quem gosta? Levanta a mão que eu vou aprender com você. Quem é que gosta de jejuar? Passar 3 dias sem comer?
Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Vim aqui no domingo pular, gritar, aleluia, muito bom. Mas o reino dos céus é tomado por esforço, em tudo. Se você quer ter prosperidade em todas as coisas da sua vida, é com esforço. Você bota o seu pé e você avança no nome do Senhor. É a única forma de vencer, no nome dele. É a única forma de vencer. Mas se você vencer, e você adquirir riqueza, e você adquirir recursos, e você adquirir bens, e você adquirir filhos, e você adquirir empresas, e você adquirir tudo aquilo que, quando a Bíblia diz, agrade o Senhor e satisfará o desejo do teu coração, né? Porque Ele se compraz em nos abençoar com essas coisas. Mas quando essas coisas tomam o lugar de Deus, aí que é o problema. Então nós queremos que Deus abençoe a nossa empresa, porque da nossa empresa nós vamos tirar o nosso sustento, nossa prosperidade. Amanhã eu tenho um carro, 2 carros, eu tenho outro. Queremos tudo isso. Mas quando essas coisas tomam o lugar de Deus, aí perdeu o sentido. Aí é como o homem que diz: alma, você tem bens para muitos anos, agora deita e folga-te. E aí o Senhor vem e diz: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E você preparou tudo isso aí, foi para quem? Porque quando a nossa motivação não é Deus, então o nosso caminho, nós estamos perdendo tempo. Pode ver, mede as atividades do seu dia, 99% você está jogando tempo fora, em coisas sem sentido. E quando você tem uma horinha de prazo, você fala: vou sentar agora, vou levar. Aí você vai pro TikTok, ficar vendo aquelas porcaria, piada, gente caindo, gente morrendo, gente assaltando. Nós jogamos o nosso tempo fora, na maioria das vezes, e não temos tempo para Deus. Eu fui ensinar uma coisa para minha filha, agora ela está contra mim, né? Eu falei: ó, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Aí agora, quando eu falo que eu não tenho tempo, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Ela fica repetindo para mim. Porque nós dizemos que não temos tempo, e não temos tempo para Deus, né? Eu estou dizendo que hoje eu estava trabalhando tanto que não tive tempo. Será que é certo o que eu estou falando nessa noite? Será que é certo o que eu fiz essa noite? Eu não tirar um tempo do meu dia para o Senhor? E aí a gente senta numa mesa, você fica aí meia hora, 40 minutos, 1 hora, mas você não tem tempo para o Senhor. Por quê? Porque nós não queremos as coisas de Deus. Não queremos, irmãos. Nós servimos ao Senhor por obrigação. Ah, pastor, não é não. Será? Então mede aí. É tanto por obrigação que parece um elástico que aí você estica, aí você volta, não vou servir o Senhor. De repente esse elástico está te puxando para trás de novo. Quando você vê, você está fora da presença de Deus de novo. E aí você vem na igreja, ouve uma mensagem, aí você vem, você está perto do Senhor, mas está sempre algo te puxando para trás. Por quê? Se fosse uma coisa boa, não precisa nem de... O elástico era o contrário, né? Boa entre aspas, porque existe alguma coisa melhor do que Deus? Mas nós não gostamos de Deus. Nós não amamos o Senhor. Na minha infância e juventude, eu pensei assim um dia, eu falei: eu não amo o Senhor. Eu não sinto amor por Deus. E eu entrei em parafuso, porque como é que você pode não amar o Senhor? Porque nós queremos amar a Deus, nós temos dificuldade de amar aquilo que nós não conseguimos pegar, irmã Vanessa. Aquilo que nós não queremos. Por isso que os homens criaram os ídolos. Por isso que os homens fizeram as imagens. Porque eles querem sentar debaixo daquela imagem ali e falar: isso aqui é o Senhor. Um Deus invisível para nós, parece que Ele está longe de nós. Você não sente Deus com você. Em muitas situações, você não sente que Deus está com você.
Por quê? Que você não vê, você não sente. Você tem que sentir essa energia. E muitas vezes, porque Deus está com você só na hora boa, sim ou não? Nas horas difíceis. O Senhor não tem momento nenhum. Fala, não, hoje Ele não veio. Não tem. Deus não é como nós, que não vem. Deus não é como nós. Ele está todos os dias, a todos os momentos. Ah, não estou sentindo, não precisa sentir, é fé. Reino de Deus é fé. Você tem que viver pela fé. E para servir a Deus, se não tomar, o texto está dizendo aqui, ó, se você não tomar a sua cruz, colocar nos ombros, qual é essa cruz? O Evangelho. É vir para a igreja nesse culto de domingo, é vir para a igreja num culto de terça-feira, quando a gente tinha, que depois da pandemia paramos, né, no culto de ensino. É tomar a sua cruz, colocar nos ombros. É pegar um cargo, igual a Mariana pegou agora, que estou até com dó dela, né, que ela vai ter que cuidar da festa que vai estar aqui em outubro. É cruz. Evangelho é cruz. O Senhor veio, Jesus veio para restaurar. Mas a primeira coisa que lhe entregaram na consumação da salvação do homem foi uma cruz. Quem não negar-se a si mesmo, quem amar a si mesmo mais do que a mim, não é digno de mim. É o texto que a palavra do Senhor está nos dizendo esta noite. Então, irmãos, pastor, o que você quer dizer? Quero dizer, esforça-te, tem de bom ânimo. Eu venci, vocês vencerão também. Esta é a palavra do Senhor. Eu sonhei nessa madrugada com muitas lutas, e vinha uma água corrente, e vinha de lá de cima muitos pedaços de coisa, como se fosse uma enchente, mas não era uma enchente, porque a água estava limpa. E eu defendia. Vinha aquelas coisas que vinham contra nós, e eu colocava minha esposa de cá, minha família de cá, e eu com alguma coisa que eu estava na mão, eu via e eu defendia essa. E tudo que vinha eu conseguia desviar para que não pegasse em nós. Lutas que passamos, lutas que não vão terminar. Nós nascemos, o Senhor nos criou para ser feliz. E nós queremos ser felizes sem o Senhor. Não é impossível. Sem Deus é impossível ser feliz. Com Deus você pode estar com a morte à vista, que você continua feliz. Que às vezes você pode até sentir medo, mas você sabe, porque quando eu descobri que Deus está comigo em todo o tempo, acabou, eu não tenho mais medo da morte, eu não tenho mais medo do diabo, não tenho mais medo de fracassar. Qualquer negócio que eu fizer agora, daqui para frente, só fracassa se eu desistir. Porque eu descobri que o Senhor está conosco o tempo todo. O tempo todo. Amém? Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, e a sua mulher, e seus filhos, e seus irmãos e suas irmãs, e ainda a sua própria vida, rapaz, o que é aborrecer a vida? É você falar, não, essa vida é minha, eu vou subjugar ela pela vida do Senhor. Não é digno de mim. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Glória a Jesus.